Olá, 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 olá. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nessa noite de mais uma live do Projeto em Preto e Branco Jornal. Já estamos indo para próximo das nossas mais de 40 lives, né? Desde o início do projeto, que se deu lá no dia, acho que dia 5 de maio de 2020, que eu, Mário Dutra Santos Júnior e Humberto Caletti nos reunimos e resolvemos botar em prática esse projeto. Esse projeto tem uma iniciativa, como eu falei, no mês de maio de 2020, com o objetivo de levar informação de caráter de utilidade pública às pessoas, né? Informação de qualidade, respeitando a pluralidade de pensamentos e opiniões, que é muito importante. Hoje é segunda-feira, 8 horas da noite, né? E estamos no mês de janeiro, né, de 2021, começando, essa é a nossa segunda live do ano, né, a nossa segunda live, e estamos trazendo nessa segunda live a pauta História, Contribuições e Perspectivas, né, para o ano agora de 2020. E os meus convidados para essa noite da nossa live é a professora Luciana Conceição e Emir Silva, um dirigente do MNU, um dos dirigentes do MNU aqui no estado do Rio Grande do Sul e também dentro do território nacional. Queria dar uma boa noite primeiro para as nossas damas, para a nossa dama, na verdade, né? Luciana Conceição, professora Luciana Conceição, boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Emir. Um prazer estar aqui com vocês nessa live hoje. Bacana. Boa noite, Emir. Emir, o teu microfone está desligado. Continua desligado o teu microfone. Ok, agora. Bom, boa noite, Mário. Boa noite, professora Luciana. Um prazer estar aqui com vocês para que nós possamos analisar esse contexto das lutas sociais antirracistas. Bacana. Bom, pessoal, mas como eu falei na primeira live lá, né, que o Projeto em Branco e Preto mudou um pouco na questão da produção das lives agora para 2021, eu tenho um compromisso sempre no início, no meio ou no final de cada live, trazer algumas informações de caráter de utilidade pública. Eu queria falar hoje sobre a isenção e restituição do imposto de renda, quando se trata de doenças graves, né? Principalmente dentro da questão que envolve a isenção tanto de pessoas vivas ou pessoas que vieram a falecer e você tem que abrir um processo e tal, de inventário, e envolve a questão de recolhimento de imposto de renda. Bom, pessoas portadoras de doenças graves possuem direito à isenção de imposto de renda quando aposentadas, pensionistas ou reformadas, e mães que recebem pensão alimentícia. Por vezes, o pedido é negado na esfera administrativa, pois há uma interpretação equivocada da lei, como nos casos de HIV, pelo fato da doença não estar ativa, né, ou seja, não estar reagente, né, a questão do índice ali, que calcula a questão do vírus, e, contudo, é possível reverter tal situação na via judicial e obter a isenção e reaver os valores pagos a títulos de imposto de renda, inclusive de ente já falecido, se comprovada a doença. Dito isso, vamos então para o nosso, digamos, eu ia falar debate, sabe, mas aqui nós todos aqui somos amigos, vamos fazer uma troca de ideia, uma socialização de ideias. Dentro de 30 segundos, começamos. Vamos lá, então. Bom, eu queria começar o papo de hoje
eu estou me sentindo muito à vontade porque eu estou aqui com verdadeiros amigos, né? Pessoas que possuem conhecimento, pessoas das quais eu aprendi bastante, são amizades de mais de 20 anos. Antes da gente entrar aqui no ar, a gente estava conversando um pouquinho, e pessoas das quais eu vi se desenvolverem, crescerem intelectualmente, politicamente, e tive a oportunidade e privilégio de conviver com vocês em data pretérita, né, um tempo atrás e tal, e a gente ficasse acompanhando um pouco de longe, a Lu lá do tempo de Unicinos, questão de luta política, não vou citar partido político nenhum aqui, o Emir também, né, o Emir foi também tive a oportunidade de conhecer o Emir, de me tornar amigo do Emir, quando eu tive a oportunidade, quando o governo do Estado teve a primeira experiência, né, de um governo estadual de viés de esquerda. Pois bem, falado isso, que eu acho que era importante para mim, eu queria fazer uma introdução em respeito, em homenagem a, digamos, a quem, de alguma maneira, as pessoas que já não estão mais aqui, mas também algumas que ainda estão, que de alguma maneira asfaltaram esse caminho que nós estamos trilhando hoje, através de um movimento, né? Porque para a gente mudar o mundo que a gente vive, não tem como ficar parado. Então, o movimento negro unificado do Brasil e do Rio Grande do Sul tem uma história que nasce durante a ditadura militar, né? Ele começou lá em 1978 e eu vou fazer uma pequena introdução e peço licença para ler. O MNU, Movimento Negro Unificado, nasce durante a ditadura militar. É importante refletirmos como foi fazer política racial na clandestinidade naquele estado de exceção da década perdida. Era um período de recessão econômica, autoritarismo e censura política. O texto é um pouquinho mais longo, mas eu vou dissecá-lo. Emir, quando eu leio esse primeiro parágrafo aqui, eu tenho uma certa sensação, né? E eu não planejei parar agora, eu queria seguir lendo, mas nessa primeira estrofe aqui desse texto, eu tive a sensação que esse pedacinho ele é tão atual, ele me parece ser tão presente, as expressões colocadas aqui, né? Principalmente quando eu leio ali um período de recessão econômica, autoritarismo e censura política, porque hoje pela manhã eu estava ouvindo comentário, como um bom radialista, eu estava ouvindo comentário dos meus colegas radialistas em rádios bastante importantes aqui do estado, e que falavam sobre a questão da censura política no pronunciamento dessa semana do ministro da Saúde, o Pazuello, né? Não sei se tem como chamar. Bom, ministro da Saúde, o Pazuello, onde ele falava que o que deveriam dizer ou não dizer os jornalistas. Por gentileza. Ouvindo o trecho, eu tenho pensado muito nisso, na realidade dos militantes do movimento negro, mulheres e homens, naquele período nefasto da ditadura militar, que é um tema que não é abordado. Ele não é abordado. É um tema que nós sabemos por conta de diálogo com outras pessoas daquela época, né? E era uma situação extremamente difícil, de perseguições, de assassinatos, e que teve uma resistência negra de trabalhadoras, trabalhadores que se organizaram em diferentes campos políticos e lutaram contra a ditadura militar. Então, é um pequeno trecho que traz uma reflexão muito importante. E a respeito do MNU também. O MNU é uma organização de 42 anos, mas o conceito de organização política afro-brasileira ou afrodescendente é um conceito que vem
de uma série de insurreições quilombolas, resistência religiosa. Então, a organização política no movimento negro é uma sequência, né, em relação aos séculos da própria história do Brasil, é uma sequência de reações, de insurreições, e que faz com que nós estejamos hoje aqui também, né? Eu, tu, a Luciana, oriundos de diferentes processos de vida, processos políticos e tal. É bem interessante a gente evidenciar isso, e esse pequeno trecho logo me trouxe essa reflexão que eu venho fazendo há muito tempo, que é bem difícil, né, nós sabermos como os militantes negros e negras se organizavam naquele determinado período, obviamente, né, fora, né, das instituições que eram autoritárias. Teu microfone, Mário, teu microfone, por favor. Agora eu como radialista que... Acontece. Isso que os erros me tornam humano, cada vez mais humano. Professora Luciana, é óbvio, me parece lógico, né, de vários pontos de vista, que quando a gente fala que aquele período, naquele estado de exceção dos 20 anos que se seguiram, né, dos 20 anos que se seguiram de ditadura no Brasil, realmente comprometeram muito a questão econômica, muito a questão política, e deu guarida e palco para a questão para o exercício da arbitrariedade, do autoritarismo, e desde lá, ou até antes, com certeza, já existia digamos, uma necessidade de reflexão de política racial no Brasil. Mas hoje, né, comparando aos tempos de hoje, com o que se passou, com o que fez, digamos, explodir a existência de um movimento negro unificado no Brasil em 78, a reflexão, ela passa a ser tão importante como em 78? Olha, Mário, foram duros os tempos da ditadura, né, para todos os movimentos sociais, principalmente para o movimento negro, onde a questão política, discriminatória, preconceituosa, sempre foi mais latente, né? Então, quando os historiadores trazem dados e pesquisas sobre os militantes políticos que foram perseguidos nessa época, as torturas que foram realizadas às crianças que ficaram órfãos, a gente pontua a questão da invisibilidade da população negra nessas pesquisas, né? Então, muitas mulheres negras foram torturadas, muitas crianças negras foram tiradas de seus pais ou ficaram órfãos, né? Ouviram seus pais e mães serem torturados. Então, esses dados bem pontuais, eles não foram de fato aprofundados, são poucas as pesquisas nesses aspectos. A gente vai encontrar pesquisas sobre a questão feminista da época da ditadura, né, as questões sobre a tortura, mas pontual sobre a população negra, intelectual daquela época, militante e ativa dentro dos movimentos sociais, são invisibilizados ainda, né? O que eu vejo hoje em relação a essa censura, isso tudo que está acontecendo, é que a gente teve um governo de esquerda que possibilitou que a população negra ocupasse alguns postos e chegasse num status intelectual jamais imaginado, né? A população pobre e preta conquistou durante um governo de esquerda que nós tivemos, e aí eu trago em todos os sentidos, né? Gestões municipais, estaduais e a questão federal, nós conseguimos atingir
e conquistar espaços que nunca imaginamos, né? E aí, no momento que a direita percebe que nós, população preta e pobre, está ocupando, tirando o espaço deles e ocupando, quer dizer, tirando não, né? Esse espaço sempre foi nosso, mas conseguimos conquistar e chegar nesses espaços. E que a gente tem, por mais que tenham pessoas que contestem isso que eu vou dizer, mas nós estamos com uma juventude negra nessa década muito ativa, né? Com um senso crítico muito aguçado frente às coisas que acontecem. Mas aí quando a gente vê um governo de direita e radicais de supremacia branca que se sentem empoderados por conta dos governantes e dos gestores, eu, enquanto Luciana, enquanto professora, enquanto tento fazer com que os alunos pensem e aguçem o seu senso crítico, eu sinto que a gente começa a ser censurado, mas é uma censura sutil, né? Uma censura que nós, que estamos nessa camada da sociedade, que compomos a população negra, a gente... eu acho que essa caminhada toda do Emir, a caminhada da Luciana, a caminhada do Mário, a gente consegue perceber que estamos sendo podados. Pelo menos as tentativas são cruéis para que essa poda ocorra, né? Então, no momento em que entram com projetos, vamos fazer a escola aberta, mas a gente não pode falar sobre o recorte da orientação sexual, a gente não pode falar sobre o recorte racial, a gente não pode falar sobre o recorte LGBTQI, nada disso a gente pode falar, mas não é censura. É claro que é censura, estamos sendo censurados. E a perseguição não se dá por parte dos militares atualmente, a perseguição se dá por essa população que recebeu uma lavagem cerebral ou que se sente no direito e empoderada para dizer e fazer coisas com o suporte de um gestor político. Então, ele está lá em cima, ele fala, ele diz o que ele bem entende, e o meu vizinho que é contra mim, ele vai se sentir empoderado a ir lá e me coagir, me censurar, agir de forma violenta. Então, eu percebo que, assim, não estamos numa época de ditadura, e digo que na época da ditadura o negócio era explícito, né? O Emir falou aqui no programa, na live, o que o governo não quer ouvir, vamos perseguir o Emir. A Luciana falou que não quer ouvir, vamos perseguir a Luciana. Mas dependendo do discurso que eu entrar em sala de aula, por exemplo, ou dentro da universidade, ou dentro do ensino fundamental ou médio, as perseguições podem vir a acontecer. Se for em uma universidade privada, eu posso estar lecionando para um determinado indivíduo que faz parte de um grupo X da sociedade, onde vai ter o poder ali de manobrar o reitor daquela universidade para dar um gelo na Luciana, ou deixar a Luciana de lado até ela não aguentar mais e pedir demissão. Então, não estamos na época da ditadura, mas sobre a questão do pensamento social, político, né, a gente está dando está acontecendo um retrocesso. O que aconteceu nos Estados Unidos essa semana é um fato bem interessante, assim, de se analisar, né? Tudo que o Trump fez, a forma com que ele conseguiu articular um grupo a seu favor e manipular as pessoas, instigar para que eles fizessem aquele processo coletivamente dentro do Congresso, da Casa Branca e para com a sociedade. Então, 2022 está chegando, né? E já nos avisaram, olha, vai ser assim, né? Vocês estão vendo o que aconteceu lá? Se não me elegerem, vai ser dessa forma. E a gente segue resistindo, né? A essa censura sutil, a essa perseguição sutil, né? Minha avó diria, como é que é o ditado? Faz quem não, manda quem pode e obedece quem precisa, né? Então, é mais ou menos por aí, assim, né? Só pelo panorama que a gente está vendo, quem consegue seguir essa linha de raciocínio consegue se dar conta
Mas a gente teve aí há pouco tempo o processo eleitoral, né, municipal, e a gente se dá conta que as pessoas querem comer hoje, elas querem o dinheiro hoje, sem se preocupar nos 4 anos, né? E aí, os empresários, essa classe que tem grana, que detém riqueza dentro do Brasil e dentro do nosso município, eu percebo que seguraram a grana enquanto puderam, né? E aí, quando chegou na véspera da eleição, o pessoal foi soltando grana para bandeiraço, para panfletagem, para boca de urna, aquela coisa toda, e as pessoas se vendem. Infelizmente, é assim que funciona, né? A questão das igrejas. Na época da ditadura, por exemplo, a gente não via igreja pentecostal, por exemplo, né? Isso se disseminou de uma forma e eles formam opinião, né? Eles vão lá, eles têm o poder do convencimento, de convencer as pessoas, e aí se eu não estou muito bem espiritualmente, ou se minha saúde mental não está boa, eu vou lá, eu vou ouvir o que eu quero ouvir, alguma coisa que acalente meu coração. E aí, dessa forma, eu vou trabalhar no sentido da reciprocidade, né? Tu me dá, eu retribuo, e aí isso vira moeda de troca, moeda de barganha. Hoje eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes e alguns estudantes estavam falando sobre a questão do Enem, sobre cancelar ou não o Enem. E aí a gente se dá conta que, para o governo, é muito bom manter o Enem, né? Vai ser ótimo manter o Enem, porque quem vai ocupar as vagas nas universidades, pelo menos agora em 2021, não vai ser a classe baixa, né? Vão ser aqueles que tiveram acesso à informação, acesso à internet, tiveram uma educação alimentar, né? Uma educação para estudar, né? Então, todo um regramento, né? E aí a gente verifica que é um processo que já vai começar excluindo. E na Fátima Bernardes, a técnica que estava falando sobre isso, dizia para uma menina da periferia: olha, menina, tu não pode desistir, vai lá e faz a prova sem saber mesmo. E a menina disse: mas eu não estou com medo de fazer a prova, eu estou com medo de entrar numa sala de aula inapropriada, me contaminar e ainda não tirar uma nota para poder entrar na universidade. Então, assim, vidas negras serão ceifadas, né, ainda em 2021. E parece que esse é o plano, assim, né? Quando eu digo que não estamos na época da ditadura, onde era tudo mais explícito, eu também não quero que volte aquele tempo, mas de uma forma indireta, vidas negras estão sendo ceifadas. Aqui no Brasil, muito sutil. Então, assim, manda a população pobre e preta fazer o Enem para se contaminar, os professores têm a sua saúde mental abalada, afetada, aquele que precisa trabalhar no comércio, abre o comércio para deixar feliz o empresário, mas prejudica o funcionário, né? Então, essas coisas que a gente tem que aproveitar essa época de pandemia e se informar, né, e fazer uma análise das coisas que estão acontecendo, né. Acaba o auxílio emergencial, e aí agora o que as pessoas vão fazer sem o auxílio emergencial? Vão ter que se submeter, né, a trabalho, vão ter que se submeter ao risco de contágio, e dessa forma é uma perseguição indireta à população preta e à população pobre, né. Então, estamos assim, eu acho que dá para mudar, né? A gente precisa se esforçar. Dá para mudar, mas vai ser uma luta árdua, né? Muito árdua. Sim. Agora, a professora Luciana falando agora me trouxe uma lembrança que os currículos escolares sofreram grandes alterações na época da ditadura militar. E nesse período, né, a escola deixou de ser, digamos, menos interessante, porque aquele exercício de reflexão que matérias como filosofia, antropologia, que faziam parte do currículo escolar,
anteriormente à ditadura, foram tirados, né? Matérias que provocavam, né, a questão do raciocínio, do pensar, né, foram tiradas e substituídas por outras que diziam e determinavam o que você deveria de pensar e como, né? E me parece que após, a partir desse período, a escola deixou de ser interessante e as pessoas foram buscar, se sentindo, digamos, uma certa sede de conhecimento ou de informação, foram buscar em algum lugar, precisavam buscar isso em algum lugar. E principalmente as pessoas de baixa renda, né? Pessoas que eram clientes do serviço público de educação. E a partir desse momento, as igrejas, né, e se subliem evangélicas, começam a inchar, porque ela é um novo nicho, um novo lugar aonde ela vai receber uma pessoa que está com uma determinada sede de informação, né? Ela quer pensar, ela quer refletir, só que ela está vulnerável, né? Ela está vulnerável porque ela quer se alimentar de algum tipo de informação e tal, enfim, daquele contexto de convivência em comunidade que se tinha dentro da escola antes do período da ditadura militar. Buscando, quem sabe, o mesmo ambiente fraternal, enfim, de convívio. E a igreja evangélica, as igrejas em si, principalmente a evangélica, ela traz essa oportunidade de convivência em comunidade, com esse traço, né, com esse traço religioso, né, com a questão do traço religioso, que não deixa de ser, e respeito às religiões, mas não deixa de ser um traço doutrinador, né, e falo doutrinador por quê? Porque muito desses dirigentes, digamos, religiosos, usam de má fé e interpretam de forma equivocada, né, entendimentos que possuem, por serem um conjunto de livros históricos, possuem a necessidade de se relativizar entre si, por ser livros históricos de diferente época, para você conseguir interpretar e trazer para os tempos de hoje, né? Aquele entendimento, aquela mensagem que aquele texto tem por intenção passar. Resumindo, Emir, na tua opinião, qual é o principal papel do Estado laico hoje? Olha, o Estado laico ele está sendo disputado por essas instituições negacionistas e que têm um projeto de poder. Então, tanto as igrejas neopentecostais como a extrema-direita, que prega uma desvalorização do conhecimento científico, essas instituições elas disputam poder e usam do contexto de um senso comum, né, de um consenso social onde se encontra altos índices de problemas educacionais, né, de formação do cidadão e da cidadã, e essas instituições elas disputam o poder de fato, né? Porque as igrejas neopentecostais elas têm um projeto, elas têm um discurso, né, né, com parâmetros da moral, da família. Esse discurso ele aponta uma grande oposição à questão de gênero, a questão ideológica batendo de uma forma muito populista no comunismo, mas o resultado dessa disputa de poder é que essas instituições elas conseguiram disputar o Estado,
esse Estado, inclusive laico, né, entre aspas, mas conseguiram, por grandes bancadas nas instituições parlamentares, a bancada evangélica é muito forte. Essas instituições têm um grande poderio econômico, têm um projeto estratégico mundial. A Igreja Universal do Reino de Deus está em mais de 500 países. Tem uma instituição que é fundamental para a disputa de poder numa sociedade, que é as redes de comunicação. Então, e eleger um presidente da República, né, num acerto de interesses do mesmo campo político. Então, o que acontece hoje na sociedade mundial é que há uma polarização e que nessa polarização existe uma grande vulnerabilidade social que pode eclodir em várias situações de instabilidade social em qualquer momento, como aconteceu a tentativa de queimar o Supremo Tribunal Federal, como aconteceu agora a invasão no Capitólio, e como aconteceu de um grande percentual de eleitores americanos continuarem irredutíveis apoiando a extrema-direita. E isso a gente não pode desconsiderar, né? Nós não podemos desconsiderar que no Brasil existe um presidente da República que ainda mantém índices de popularidade altos, né? Seja pelo auxílio emergencial ou seja pelos seus princípios autoritários, racistas e tudo mais. Mas o fato real é que a extrema-direita ela está disputando o poder, quer se manter no poder e mantém uma linha extremamente segregacionista do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, e tenta institucionalizar uma sociedade neopentecostal. Então, o fato hoje, nesse dilema social, em relação à luta contra o racismo, é que, diferente de outros processos políticos, a centralidade, e isso acho que a professora Luciana também tocou no assunto, a centralidade dessas manifestações no mundo todo é uma centralidade racial, né? Isso é importante. É a luta contra o racismo que pautou reações no mundo. É uma novidade que talvez, eu aqui esperando o meu momento, complemente a resposta do contexto contemporâneo dessa ordem mundial que vivemos, que é exatamente o que eu evidencio, que a luta racial, as manifestações contra o racismo é que estão pautando o debate político no mundo. E isso é fruto da resistência negra mundial. E o Brasil é o segundo país em população negra do mundo. Eu tenho conversado. Tu me dá uma parte? Tu me dá uma parte? Sim. Sim? Sim, Mário. Eu acho que a internet dele caiu. Travou, né, Luciana? Uhum. Oi. Voltou agora. Emir, desculpa, tu me dá uma parte? Sim. Tá, me dá uma parte. Eu queria ler 2 pedacinhos aqui do texto que eu tenho em mãos e eu gostaria que tu comentasse, tá, Emir, por gentileza. O encarceramento de só que eu vou fazer uma relativização, tá?
O encarceramento de militantes políticos de esquerda era frequente e a base negra revolucionária foi alvo de perseguições e assassinatos. O ativismo político era realizado nas bases sociais, onde a formação política era fundamental. Falar em racismo naquela época exigia o conhecimento da nossa própria história. Eu te pergunto, qual é a base hoje, Emir? Qual é a base negra revolucionária no Brasil? O que a gente poderia chamar hoje de base negra revolucionária no Brasil? Segunda pergunta. Hoje, na tua leitura, estamos prontos para falar da nossa própria história? Estamos, sem dúvida, prontos. Hoje existe uma linha de frente que se apresenta como referência na luta antirracial, que é o movimento de mulheres negras, mas que, na verdade, sempre foi linha de frente, sempre foi quem organizou o movimento negro. Eu mesmo fui formado por Luísa Bairros, quando eu fui morar em Salvador, por Lélia Gonzalez, e na minha trajetória da MNU, eu sempre notei que eram as mulheres negras que organizavam o movimento negro unificado. Mas essa pergunta ela é importante, eu vou passar para a professora Luciana, mas só para complementar, Mário, é uma pergunta muito importante. Eu acho que a tua pergunta é o ponto de análise, é o ponto da nossa análise. Por quê? Porque existe um processo mundial de reação, tanto no Brasil quanto no mundo. A comunidade negra ela não admite mais qualquer tipo de criminalização, de assassinato contra o nosso povo. Isso é um processo muito grandioso para o avanço de uma luta antirracista no mundo. É fundamental. Óbvio que os negros e negras estão preparados, só que existe um processo nefasto, que é o sistema capitalista. E eu tenho refletido sobre como se dará esse contexto, se existe um movimento, se existirá um movimento internacional, né, pan-africanista e tudo mais. Bom, nós estamos numa nova era, estamos numa era de uma revolução tecnológica, nós não estamos mais naquele período do século XX, do Estado-nação e os países nacionalistas, né, os países imperialistas, a disputa da Guerra Fria, não. Aquele foi outro momento, um momento que a gente pode analisar muito ali naquele período do apartheid, do Liberty Mandela, né, da África do Sul, a partir de Mandela, solto e pós-Mandela, né? Que o que persiste na África do Sul é a questão do capitalismo e da desigualdade racial num sistema que não se enfrentou o capital internacional na África do Sul. Isso é uma questão. Agora, nesse momento, nós estamos sob uma sociedade polarizada, uma sociedade que beira, como a professora Luciana disse, o ódio, e é muito importante que a professora disse nessa coisa do vizinho, né, dos amigos, e realmente nós estamos numa sociedade em alta tensão. Eclodiu, eu acho que surpreendentemente, né, professora, a questão da crise do capitalismo americano, né, a miséria americana, o desemprego americano. E para concluir, Mário, agora teve uma pesquisa em 2017 que só 20% da população americana acredita nas instituições americanas, que é o grande problema também no Brasil, né? Não acreditar nas instituições políticas e nas instituições do Estado. Então, nós estamos passando por uma grande crise, uma grande crise social, e que
o que está balizando essas reações é exatamente os processos sequentes, né? Vejam só, o assassinato do George Floyd, manifestações no mundo todo, e a comunidade negra americana, muitas mulheres negras na linha de frente, conseguiram mobilizar, né, para eleger Biden e a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos. Então, essas coisas que a gente tem que analisar. Aqui houve agora o assassinato do João Alberto, eu moro aqui do lado do Carrefour. Logo antes, uma bancada negra foi eleita, né? Está sendo perseguida, enfim, agredida nas redes sociais, mas a gente tem que entender que esses processos políticos são processos que a gente tem que prestar muita atenção, porque o desenrolar dessas mobilizações sociais, né, manifestações no mundo todo, elas vão se dar, elas têm que resultar na derrocada dessas instituições e dessas lideranças políticas nazifascistas. E eu acho que o próximo processo é a derrota do Bolsonaro, porque não tem como. Ele é o maior símbolo do racismo institucionalizado no país. Então é a reflexão que eu faço. Desculpa me estender um pouquinho. Não, eu queria fazer uma provocação para a professora Luciana. Eu ia fazer duas perguntas, eu ia fazer duas leituras, como eu fiz para o Emir, e duas perguntas, mas eu vou abusar um pouquinho. Eu vou fazer a leitura, duas perguntas, na verdade, três perguntas. Uma pergunta é que o Emir acabou me soprando aqui na fala dele, e aí a pergunta já veio pronta. O assassinato de Floyd elegeu Biden? Essa é a primeira pergunta para a senhora. E agora eu vou ler o texto que vai gerar as duas próximas perguntas. A educação e feminismo negro foram temas centrais da militância negra na época da ditadura, a partir da afirmação de referenciais de negritude e consciência negra. O resultado da luta se evidenciou nas grandes manifestações pelas diretas já e, posteriormente, contra as festividades do centenário da abolição em 1988. Eu lhe pergunto o seguinte, segunda pergunta, qual é o papel do feminismo negro, né? Ou qual vem sendo o papel do feminismo negro? E se o resultado da luta do movimento negro da época da ditadura se evidenciou em grandes manifestações, né, como pelas diretas já e contra as festividades que, de certa forma, homenageavam, entre aspas, uma prática de datas que veladamente comemoravam um racismo, né? E qual vai ser o resultado da luta de hoje, desse movimento negro atual, contemporâneo? O que resultado a senhora espera? Muito obrigada pelo senhora. Estou me sentindo quanta formalidade, né? Nossa, tudo bem, né? Não me sinto casada, tão senhora mãe. ainda, né? Não me sinto tão senhora. Tu sabe que assim, vocês sabem que assim, Mário e Emir, a gente não tem uma bola de cristal, né, para poder saber o que vai acontecer no futuro. As coisas vão levando, uma coisa vai levando a outra. Se o Floyd elegeu Biden, não sabemos, mas a visibilidade da violência policial num governo fascista igual do Trump se evidenciou ali. Então, se alguém tinha dúvida, isso fortaleceu. Assistindo aos jornais ontem, que reportaram tudo isso que aconteceu durante a semana, a mídia está batendo muito na tecla de que quem elegeu Biden foi a comunidade negra. E os afro-americanos estão reforçando isso, né? Porque lá não é obrigatório, o voto não é obrigatório, mas eles se articularam de uma forma tal que a população afro-americana foi em massa.
E isso só comprova que eles são a minoria, socialmente falando, né? Mas eles são a maioria, etnicamente falando, né? Então, a comunidade afro e os imigrantes, os latinos legalizados, eles tiveram uma grande articulação para irem às urnas para dizer que aquela política eles não queriam mais. E isso deu um susto aos aliados do Trump. Como isso vai ser aqui? Bom, quando tu traz a questão do feminismo negro, eu já trago algumas hipóteses, assim, e alguns presentes e alguns conhecimentos adquiridos com essa pandemia, com esse boom que foi o se reinventar e as lives, né? Nós temos um grupo de mulheres jovens agora dentro do movimento, que herdaram aquilo que as militantes lá de trás trouxeram, quando o Emir traz da Luísa Bairros, da Lélia, a gente se plantou uma sementinha lá atrás, essa sementinha brotou de uma forma que agora essas jovens negras, elas trazem para a gente pensar no mulherismo, porque elas não se colocam dentro do movimento feminista, porque o movimento feminista é muito abrangente, e elas trazem a questão da ancestralidade e a questão do mulherismo, né? E aí, quando me apresentam isso, eu fico pensando, gente, é igual ao LGBTQI, né? Antes a gente tinha o LGS, lembram? Né? Aí depois aquela sigla foi aumentando, agora a gente tem LGBTQI+, né? E aí a gente tem que ir se atualizando, né? E aí, quando eu paro para assistir, ainda estou em processo de estudar essa questão do mulherismo, aí eu paro para refletir e me dou conta, é verdade, dentro do feminismo, aquelas que me antecederam, a Lélia, Angela Davis, que está aí ainda, mas elas sempre bateram na tecla dessa questão do feminismo. Cadê o espaço da mulher negra dentro do feminismo? Então, nós temos um feminismo negro, mas hoje a discussão é outra, é a questão do mulherismo. O que eu vejo, né, de perspectivas de futuro? Acredito que a gente consiga, sim, fazer um movimento, já que nós somos a maioria dentro do Brasil, para modificar as coisas, para modificar principalmente a questão política. A gente não pode ser tão pessimista que isso não vai acontecer. Se a gente for fazer um momento bem retrospectiva histórica mesmo, né? Eu apresento assim, na minha época de escola, nós não falávamos sobre a questão negra, sobre o recorte étnico, sobre a questão indígena, não se conversava sobre isso, né? Só tinha aquela versão do colonizador nos livros de história e era isso que nos era apresentado. Então, se a gente passasse por alguma situação de racismo dentro da escola, e aí eu digo eu e tu, né, Mário? Aquela coisa, ou seu isso, ou sou aquilo, não sei o quê. Se a gente tivesse um pai e uma mãe mais ou menos militante, inteirado sobre as questões raciais, o negócio não se criava. Mas geralmente a gente ia guardando aquilo, ia tentando alisar o cabelo, fazer uma franja, aquela coisa. Eu percebo que hoje as nossas crianças já têm uma outra visão de mundo, né? Hoje a gente tem um leque de opções para a gente apresentar aos nossos filhos, né? A realidade, né? As princesas, os príncipes, as histórias nos livros, a real história. Hoje a gente tem uma infinidade de documentários que a gente pode apresentar para os mais jovens, e quando eles têm o conhecimento disso tudo, a coisa muda, né? Então, nós temos uma bancada jovem e negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso, para mim, já foi um baita feito, isso vai entrar para a história. Quando me perguntavam, Luciana, vereador negro, aí a gente tinha o Tarciso, Flecha Negra, a gente tinha a Nega de Aba, a gente tinha aquela lá do Alpes, me ajudem aí, me esqueci o nome agora, me fugiu, a Saraí, né? Nós tínhamos a Saraí. Então, hoje nós temos
esse tanto de jovens, de mulheres negras, com um belíssimo currículo, com uma belíssima caminhada, mas e por que a gente não conseguiu colocar lá uma mulher de esquerda, né, para a Prefeitura de Porto Alegre? Bom, aí a gente precisa repensar aquilo mesmo que eu falei. Os empresários se juntaram, né, fizeram uma força-tarefa, só que eu tenho muito orgulho de dizer que a campanha que nós fizemos para eleger uma mulher de esquerda foi uma campanha limpa, né? Não se precisou comprar voto de ninguém e foi uma coisa muito transparente. Se não deu, não é porque não era para ser. Como é que vai ser no futuro? A gente precisa estudar onde a gente errou para tentar não errar um pouco mais aí na frente, né? A população não está vendo agora com essa função de vir ou não vir a vacina do coronavírus, tomar ou não tomar a vacina. A gente tem muito formador de opinião que não nos favorece, né? E no momento que não há investimento na educação, principalmente para a população mais pobre, mais carente, né, para a população negra, fica meio difícil da gente conseguir agir. E vou te dizer que se não tivesse pandemia e os professores estivessem lá na periferia, trabalhando arduamente com seus alunos, provavelmente o resultado das eleições não teria sido esse, né, teria sido outro. Mas a pandemia também nos trouxe um entrave. Acredito que em 2022, não havendo mais pandemia, seja possível, sim, isso se a gente não morrer antes no meio do caminho, porque tudo que está acontecendo é para que a gente morra, né? Só vão resistir os fortes. Mas vejo também assim, ó, que nem tudo é só tristeza, né? A gente tem a população preta e pobre, né, a população vulnerável continua sendo a maioria, mas nós temos uma classe social negra que atingiu um nível, a gente tem um outro público, né, uma outra camada social que não é a população preta, pobre, miserável, né, mas também não é uma população rica, uma população meio termo, né, e como atender essa população? Hoje é possível a gente chegar num restaurante, é claro, né, antes da pandemia, e eu encontrar mais pessoas negras em um restaurante relativamente com valores não muito exorbitantes, assim, mas eu consigo não me ver só servindo, né, não só na cozinha, eu consigo ver meus pares também consumindo nesses espaços, eu consigo ver mais população negra em espaços como shopping, em cargos de gerência, eu consigo ser atendida por médicos negros e não são cubanos. Então, eu reforço, eu posso estar sendo repetitiva, mas eu reforço que nós conseguimos, né, foi a passos pequenos, mas a gente conseguiu atingir patamares e a gente consegue se visualizar em outros espaços, né? A gente consegue entrar numa concessionária hoje e ver outras pessoas negras procurando carro para comprar, por exemplo, né? E a sociedade não está preparada para isso, né? Para visualizar dessa forma, né? Quando houve o ataque no Carrefour, que o Emir trouxe muito bem, nós assistimos aqui na TV essa triste realidade, mas eram muitas pessoas jovens lá protestando, né, contra isso tudo. Eu também me senti um pouco aquela pessoa, meu companheiro também se sentiu um pouco aquela pessoa que morreu, né, e aí eu digo assim, a gente conversa muito, dialoga muito sobre questões raciais dentro de casa, e quando eu passei na frente do Carrefour com a minha filha no carro, ela não sabe ler ainda, mas ela reconheceu o Carrefour e me disse assim, mamãe, é aqui que matam os negros, né? E eu disse assim, minha filha, foi mais ou menos isso, então aqui a gente nem entra, né, mamãe? Eu digo, aqui a gente vai evitar de entrar. Então, e ali a gente discorri todo um discurso, uma conversa, né, amigável, para dizer que também não vão ser em todos os mercados, mas essa rede é assim, estão tentando mudar, daqui a pouco a gente já vai poder entrar nesse mercado. Agora ainda não dá, vamos dar uma esperada, mas depois e tal. Então, eu vejo que essa geração
de agora, né, desta década, deste século, é uma geração que está bem mais à frente, né, a coisa de se reconhecer enquanto negro, a questão do cabelo, a questão do seu papel dentro da sociedade, né, do saber que pode entrar nos espaços e que tem direitos dentro daqueles espaços e que se esses direitos não forem reconhecidos, existe uma lei que pode recorrer, né, para garantir que os seus direitos sejam, de fato, reconhecidos, né? Então, assim, o que vai ser no futuro, realmente a gente não sabe, mas eu sou otimista que é possível uma articulação. No momento em que a população de Porto Alegre consegue eleger 5 vereadores negros, eu tenho sim esperança de que vai ser possível. Né? A gente vai conseguir, e me sinto muito bem representada, mas também a gente precisa ver o seguinte aspecto: nós temos uma bancada que nos favorece, que vai lutar pelos nossos direitos, mas no primeiro dia de posse já deu toda aquela revolução lá dentro por conta do hino. Nós ainda temos símbolos católicos dentro da Câmara Municipal, né, símbolos cristãos, e aí quando se fala da questão do Estado laico, aquela coisa toda que a gente trouxe, a gente se dá conta, nós temos uma Constituição, nós temos a questão do Estado laico, mas a gente não tem a questão da interreligiosidade, né? E da questão do reconhecimento e do conhecimento intelectual que foi questionado quando um candidato que não ganhou, não se elegeu, questionou a questão da intelectualidade desses vereadores que foram empossados, né, agora em 2021. Então, vejam bem, é uma luta árdua, né, enquanto ele me nega, eu me afirmo, ele me nega, eu me afirmo. Nós vamos ter que continuar nos afirmando, nos reafirmando, para tentar virar esse jogo. E a gente vai contar com quem? Com a juventude. É a juventude negra, empoderada, que está à frente, né, aquela sementinha que se plantou, que está dando belos frutos, e a gente precisa utilizá-los. Só que para a gente utilizar a gente precisa dar um amparo, uma estrutura, porque a gente sabe que o racismo é muito cruel e essa juventude precisa estar fortalecida e contar com o nosso apoio, né? Para que a gente consiga mudar alguma coisa aí na frente. E a gente se empolga falando, vai, mas o tempo vai sair, ninguém corta a pessoa e a pessoa. Nós estamos chegando já ao final da nossa live e agora no finalzinho desse bloco eu vou pedir para o Emir, vou ler um trechinho aqui do texto e vou pedir para o Emir fazer uma síntese até para quem está nos acompanhando entender, porque eu fiz uma introdução na live abordando questões históricas, contribuições, perspectivas e tal sobre a questão político-social brasileira, do ponto com recorte racial, e comecei a falar o beabá, né? O beabá é o movimento negro, né? Ele é a base revolucionária do povo negro no Brasil. Então, o seguinte, Emir, em 1988, né, esse mesmo ano foi promulgada a primeira Constituição Federal da Redemocratização. O movimento negro teve também participação nas campanhas da independência dos países africanos colonizados e libertação de Nelson Mandela. Em âmbito internacional, Margaret Thatcher, primeira-ministra da Grã-Bretanha, implementava uma das receitas mais radicais do neoliberalismo indicadas pelo Consenso de Washington em 1989, privatizações, Estado mínimo, que em seguida assolaria o Brasil. Desde 2014, o MNU cresceu com adesões de jovens, quilombolas, LGBTs, e sua direção é composta por 70% de mulheres. Enfim, Emir, bom, eu queria que tu falasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, com base nisso que eu li, o que é o MNU, o Movimento Negro Unificado Brasileiro, como as pessoas que estiverem interessadas e não o conhecem poderiam entrar em contato, quem sabe fazer parte, enfim, querem contribuir de alguma forma, como simpatizante, como apoiador, enfim. E gostaria que tu
também comentasse que me chamou bastante atenção nesse material que eu tenho, que me foi fornecido por ti há já algum tempo, sobre essa questão de 70%, né, hoje do movimento negro unificado é composto por mulheres. Isso só vem reafirmar a questão do feminismo ou do mulherismo, né, que a professora Luciana Conceição estava falando. O MNU é uma organização que já morreu na boca de muitas pessoas por muitas vezes, mas sempre continuou muito viva. E não é à toa que o MNU chegou a 42 anos. Eu particularmente, acho que o MNU chega a 42 anos num contexto contemporâneo de movimento negro, como a professora Luciana disse, por conta de ser uma instituição, em primeiro lugar, é uma organização política, né? Nós não somos, com todo o respeito às organizações do terceiro setor, as ONGs, mas o MNU é uma organização política da esquerda negra brasileira que nasceu lutando contra a ditadura militar e contra a violência policial, e essa organização ela é federativa, é uma organização muito complexa. Eu que estou com 54 anos, a minha vida toda foi dedicada ao MNU desde 16, 17 anos. É uma organização de um país diferente, de regiões diferentes, de resistências diferenciadas, insurreições negras diferenciadas, e que tem esse desafio de discutir estratégias de combate ao racismo e contra essa oligarquia nazifascista que existe no Brasil, que o MNU sempre bateu, né? Mas a esquerda branca colocou o MNU lá no ostracismo, né? E muitos militantes do próprio movimento negro não gostam muito de falar no movimento negro unificado, porque o movimento negro unificado ele não se entregou a esse processo de transição, né, do consenso de Washington, do neoliberalismo de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, e que vários setores do movimento negro, no início da década de 90, acharam que, naquele momento, deveriam se organizar como pequenas partes do Estado, né, dos governos, e que essas políticas, e que poderiam fazer políticas que, na verdade, são políticas muito assistencialistas, mas que poderiam cumprir esse papel com parcos recursos, né, oriundos de um governo mínimo, né, de um Estado mínimo. Então, eu acho que aí se deu uma grande diferença de conceito de movimento negro no Brasil. E o MNU ficou muito isolado, mas o MNU se manteve e hoje continua sendo uma organização diante de um movimento negro, como a professora Luciana disse, totalmente diferente. Isso nós temos que entender. É um movimento negro que ele está unificado na luta contra o racismo, mas ele tem diferentes formas de atuação. Existe, como a professora disse, uma grande expansão da luta antirracista em setores que nem entendiam ou não se pronunciavam sobre isso. Por exemplo, artistas, né? Intelectuais negros, globais, né? Vamos dizer os globais, né? Quando que os globais se pronunciavam? Então, o que eu sempre digo e acredito é que o movimento negro brasileiro teve a competência, desde o período da democratização, de pautar o Brasil. Hoje, a sociedade brasileira
está pautada pela questão racial, que outrora esse assunto não era bem quisto. Então, o movimento negro conseguiu atingir a população. Hoje, se uma pessoa é discriminada, ela vai à delegacia, outra pessoa pode ser sua testemunha, inclusive pessoas brancas, né? E que as instituições brasileiras, elas, de uma certa forma, assumiram que existe um problema racial no país. Por exemplo, os poderes legislativos, porque é nos poderes legislativos que passaram as leis que foram conquistadas. As leis municipais, estaduais, o Estatuto da Igualdade Racial, né? É nos poderes governamentais que passaram os conselhos, as políticas públicas e tudo mais. E hoje até o poder judiciário pauta diariamente a questão racial, né? E a grande mídia também, que outrora não acontecia. Quando que se via a grande mídia brasileira falar em racismo diariamente? Por que eu toco nesse assunto? Porque é a competência estratégica do movimento negro brasileiro que pautou a sociedade. Então, existe a possibilidade de uma transformação social no Brasil, porque esse campo de movimento negro é um campo que age fora do poder, inclusive fora do poder partidário tradicional no país, mas onde algumas lideranças se sobressaem, como agora, essas lideranças jovens e negras, mas, de fato, na estrutura política do país, na estrutura política tradicional do país, a população negra não tem espaço diretivo, e agora foi uma luta para garantir a verba pública, né, professora? A verba que é a verba partidária, né, que teve uma campanha nacional para que as candidaturas negras tivessem acesso ao dinheiro que é público, né? E as mulheres também, o caso das candidatas mulheres, porque essa verba fica destinada para laranjas, aí como aconteceu. Então, para concluir, Mário, eu acho que eu quero reiterar quando tu tocas nesse período que foi o período do fortalecimento do neoliberalismo no mundo, porque eu acho que tanto o MNU quanto outros setores do movimento negro, que não são todos, nós temos que analisar, não são todos, esses setores, eles devem priorizar uma análise e um debate estratégico, como nós estamos fazendo aqui, para fortalecer a luta contra o capitalismo. Porque essas instituições que preservam uma linha de defesa desse Estado desigual, que concentram renda, os grandes trilionários que concentram rendas, essas grandes empresas que concentram renda e que ficaram mais ricas durante a pandemia, Amazon, Microsoft, Google, ficaram mais ricas durante a pandemia, são essas multinacionais que hoje superam orçamentos dos estados nacionais e do próprio Estados Unidos da América. Então, se nós não entendermos esse contexto de uma luta racial e de uma luta contra o capitalismo, nós não vamos conseguir fazer um debate mais direcionado à grande população negra, branca e preta, independente da cor da pele, e dizer o seguinte: a questão da desigualdade racial e a questão da desigualdade social e econômica é por conta desse sistema. Nem política de boicote a gente vai conseguir fazer, porque a sociedade ela é impulsionada ao consumismo, ela é impulsionada a comprar, a consumir produtos por conta desse sistema todo que está enraizado na nossa sociedade. E o MNU é uma organização que ela pode ser acessada, tem processo de filiação, de formação política e tudo mais, e também
é sempre bom, como a professora disse, que as pessoas conheçam o movimento negro, né? Porque, na verdade, nem na academia, como a professora Luciana falou no início da intervenção dela, não existem pesquisas, sim, sobre a luta racial, sobre o movimento negro, mas não ainda num contexto que se aponte, que se apresente esse campo de resistência política como um campo que carrega um grande conceito de transformação social. Quero agradecer, Ok. então, desculpa me estender. Não, capaz. Né, Ok, não, capaz. Ótimo, tá ótimo. Bom, eu queria dizer para todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto agora ao vivo como vão depois ver essa live gravada, que estamos aqui falando sobre história, contribuições e perspectivas, né, com recorte racial no Brasil. Bom, agora nós vamos vai vir a vinheta. Em 30 segundos eu vou trazer uma orientação aí, e após a vinheta e após a leitura da minha orientação a todos os internautas e aos nossos convidados, vou pedir para os convidados então darem as últimas considerações, algumas dicas de o que fazer nessa pandemia, né, e a despedida normal. Então, 30 segundos, nós já retornamos após a vinheta. Bom, mas antes eu queria mandar já estamos no final da live, queria mandar um abraço. Tem mais gente aqui, mas são pessoas que eu conheço e que fazem parte do Movimento Negro Unificado. Para a Vera Rosa, para o Antônio Matos, meu amigão, para a Carmen Maia, né? Para o Felipe, né? Enfim, vou pedir para o Emir desligar o microfone dele. Vou pedir para o Emir desligar o microfone dele. Me chamaram agora que eu vou... Acabei de receber uma ligação, quero pedir desculpas. Tá, não. Só um minutinho, então. Os companheiros do MNU lá de Sergipe me ligam exatamente nessa hora, mas eu quero agradecer... Só um minuto, Emira. Só um minuto. Sim. Que eu vou pedir para tu desligar o teu microfone, que eu vou ler um texto, e após a leitura do texto vocês falam as suas últimas considerações e se despeçam dos nossos internautas. Vamos lá, então? Como manter a saúde mental em tempos difíceis? Tá difícil, né? Mas vamos lá. Quero lhe falar sobre como passar por momentos difíceis da maneira mais serena possível. Eu queria... então, sugerir algumas coisas que podem ajudar nessa e em outras situações que venham a ocorrer no futuro. O primeiro ponto importante a considerar é este: evite o excesso de informações. Muitas pessoas que precisam fazer uma cirurgia não querem saber tudo sobre o procedimento, apenas o essencial. É assim, mantêm-se tranquilas. A mesma coisa serve para o momento em que vivemos. Se muita informação está fazendo mal, limite seu tempo de acesso a notícias. Se algo for muito importante, acredite, vai ser repetido inúmeras vezes e você vai ficar sabendo. Considere manter essa sugestão depois da crise. Afinal, viver assistindo o noticiário de crimes, violência e corrupção pode trazer algum impacto negativo para a sua vida. Limite é a palavra-chave. O segundo ponto é: se você tem a oportunidade, aproveite as possibilidades que a internet oferece. Hoje em dia, temos uma infinidade de recursos ao alcance das mãos. Fale com pessoas virtualmente, assista filmes e séries, leia bons livros, aproveite cursos online, há muitos gratuitos. Quem sabe possamos valorizar mais nossos contatos pessoais quando tudo melhorar. Olhar nos olhos, dar atenção, ouvir mais. O terceiro ponto é: cuide de si e dos outros. Siga seus tratamentos de saúde, mantenha sua psicoterapia, mesmo que por videochamada. Sim, é possível.
Faça exercícios físicos leves em casa, medite. Há inúmeros canais no YouTube e aplicativos, caso você tenha dificuldade. Cuide de sua espiritualidade. Se puder, pratique a solidariedade. Se não puder agora, por estar em algum grupo de risco, faça-o depois. Tempos difíceis, por vezes, despertam o pior que há em nós. Mas creio eu, o vírus da indiferença já nos habitava muito antes do coronavírus. Eu achei esse texto aqui numa revista, achei maravilhoso, daí eu falei, não, eu vou roubartilhar, né, que se fala, né? Eu vou dividir com as outras pessoas, que eu achei uma mensagem muito bacana, muito legal, e eu queria ir me despedindo dos internautas, mas primeiramente dos convidados, e pedir vou começar pela flor desse jardim, né, que entre nós, a professora Luciana, e suas últimas considerações, professora Luciana. E o que a senhora tem feito? O que a professora tem feito para manter a mente saudável? Olha, Mário, eu quero agradecer o convite, gostei muito desse formato do preto e branco, né? Quero parabenizar a iniciativa. Nesses tempos de pandemia, muita gente reclamou de 2020, né? Aquela coisa toda. Eu vou te dizer que 2020 foi um ano bom, né? Porque eu pude estar mais em casa, acompanhando o crescimento da filha, dando um pouco mais atenção, com um olhar diferenciado para minha família, aquela coisa do cuidado que a gente quer ter sempre com os mais velhos e não consegue. Então, foi um ano de cuidar de quem um dia cuidou, né? Um pouco teimosos, né? A gente vai ficando com um pouco mais de idade, nossos pais e os nossos mais velhos ficaram um pouco mais teimosos, assim, né? Mas a gente soube lidar e domá-los, né? Foi um ano que hoje eu estava ouvindo um programa, né? E aí ouvi a moça na rádio falar que não tem como a gente não dizer que a gente não conheceu alguém que pegou Covid, alguém que teve Covid, alguém que se assustou e achava que estava com Covid, e parece que o ano foi terminando e o Covid esteve cada vez mais próximo de nós, né? As notícias eram muitas, assim, um primo, um amigo, um conhecido, alguém que se foi por conta dessa doença, né? 2020 foi um ano reflexivo para mim, né? Não foi fácil. Eu acredito que para nós, população negra, que somos mais acometidos de algumas doenças pontuais, que são doenças cardíacas, hipertensão, saúde mental mesmo, né? Não foi muito fácil, né? Não foi muito fácil lidar com as emoções, eu diria assim. Foi muita reunião via online, muita live, e chegou num certo momento em que o ódio tomou conta, assim, das redes sociais, né? As pessoas resolveram colocar para fora, assim, seus ódios, né? Eu participei de algumas reuniões que foram atacadas por hackers, e reuniões para tratar de questões negras. Então, assim, até mesmo na pandemia nós fomos perseguidos. E não foi uma ou duas reuniões, né? Foram 5 reuniões consecutivas. Então, parecia que a gente fechava a sala para discutir questões pontuais, com recorte étnico, e os hackers entravam, assim, atacando a gente. Então, a primeira vez eu fiquei muito abalada, porque eu não sabia o que fazer. Eu tinha criança no ambiente que eu estava, e aquelas coisas horríveis aparecendo, né? Não tem como não se abalar, aumenta o batimento cardíaco, a pressão aumenta, a gente fica um pouco mais, né? E aí depois o medo de querer entrar de novo nas reuniões com aquele sentimento de que tu vai ser atacado novamente, né? De que a reunião vai ser atacada. Então, até nesses momentos de reuniões virtuais, os ataques continuaram, né? E a gente ali resistindo, não, nós vamos discutir, vamos entrar em outra plataforma, vamos pagar uma plataforma melhor, mas vamos continuar discutindo.
Então, foi um momento de adquirir um pouco mais de conhecimento e ter um pouco mais de tempo para intelectualidade, né? Para quem gosta de devorar livros, para quem gosta de ler e para quem gosta de ampliar conhecimento, foi ótimo. Então, assim, como eu disse, eu conheci o mulherismo, né? Conheci comidinhas novas também, né? Porque a vida também não é só intelectualidade, né? E aí o pessoal engordou um pouquinho aqui em casa também, que toda hora parecia que era sempre domingo. Quando começou a pandemia, parecia que era sempre domingo, sempre comida de domingo, né? Aí chegou uma hora que a gente teve que dar uma freada. Não, peraí, né? Não é sempre domingo, o negócio vai se estender, vamos maneirar. Então, foram fases, assim, até de um próprio auto-reconhecimento, né? Se reconhecer, porque daí a gente vai se dando conta que a gente consegue se adaptar, né? A gente consegue lidar com isso. Teve um momento do medo de sair, depois vamos dar uma afrouxada, vamos dar uma saída, depois o medo de novo, né? Isso abalou, de certa forma, a nossa saúde mental. E aos pouquinhos a gente soube como lidar com isso, né? Como tu trouxe aí no texto, manter a psicoterapia, né? Para quem faz. Para quem não faz, é muito bom, né? Por experiência própria. Mas também teve um momento que assim, não quero saber de psicoterapia, quero passar um dia de pijama, assistindo série ou vendo uma novela, né? O que vai ser de 2021? Eu estou com muita eu tenho essa vontade de voltar para os alunos, né, de voltar para uma sala de aula fisicamente, mas eu quero voltar com a segurança, né, de que não serei contaminada e de que também não contaminarei ninguém. Com alguma se os alunos pedindo. E o retorno é necessário, né? O assistencialismo, o qual eles estavam acostumados dentro da escola, não digo assistencialismo, mas aquele apoio que se dá, isso se perdeu, porque quem não tem acesso é mais vulnerável, né? Então, é esse olhar que os gestores públicos e os nossos governantes que são de esquerda é que não tem, né? Eles não sabem o que é e o que as pessoas passam dentro de uma periferia. Então, para mim, que tem uma casa boa, um lugar bom, acesso à internet, se para mim estava difícil, lá na ponta está muito pior, né? Então, vamos torcer para que todos tenham acesso, para que essa vacina não se transforme num comércio, num merchan das clínicas de vacina, que a melhor vacina esteja na clínica, mas vamos torcer que a vacina venha para todos, né? A gente sabe que pensar isso aqui no Brasil pode ser até uma utopia, mas sejamos um pouco tópicos, né? Vamos pensar que vai ter esse olhar, né? E que a gente possa sair dessa e colher bons frutos e que a gente saia fortalecido, né? Então, fica o meu abraço, meu axé de paz, de alegria, de saúde, né? E sejamos positivos. Vai ser eu não sou gremista, mas vai ser um ano azul para quem é do axé, para quem é de tradição, né? De matriz africana, vai ser um ano azul, regido pela mãe Iemanjá, então que ela possa nos trazer sabedoria para que a gente possa lidar com tudo isso e com os obstáculos que virão. Acho que vai ser um ano mais ameno, né? Mas que a gente tenha sabedoria, uma cabeça grande para lidar com os obstáculos e os desafios que vamos encontrar em 2021. Tá, um abraço, Emir, bom te rever. Dessa vez nós conversamos mesmo, né? Um abraço, Mário, vamos se cuidar e estou bem à disposição aí para o que vocês precisarem para a gente bater uma conversa aí, tá bom? Um abraço. Deixa eu dar deixa eu dar uma descontraída, que eu não fiz isso no início da live, mas eu vou inverter um pouquinho, vou pedir, Lu, que agora, já que tu
já que tu te despediu, tu só falasse um pouquinho da tua formação, porque, veja bem, nós começamos a live, desenvolvemos todo um assunto, deve ter gente pensando A, B, C, D, e devem ter pessoas que depois vão assistir essa live, o que é muito comum, porque nós já tivemos mais de 22 mil participações aqui, visualizações e participações, né, direta e indiretamente aqui nesse projeto, através das nossas lives, e nesse novo formato, às vezes, nem sempre eu apresento, eu falo do currículo, da formação do entrevistado, e deixo lá para o final, até para que as pessoas que estão ouvindo entender melhor e escutar e desconstruir aquilo que elas muitas vezes têm como pré-concebido, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho do teu currículo, por gentileza. Sabe, Mário, que essa coisa de currículo dentro da pandemia me trouxe vários questionamentos, né? Participei de muitas lives, né, nessa pandemia. E aí um grupo, eu sou simpatizante, faço parte, né, no município onde eu moro em Viamão, fui muito criticada, né? Meu Deus, por que essa pessoa coloca tanta coisa no currículo? Não tem toda essa formação, vai se sentir constrangido quando olhar esse monte de coisa. Eu disse, gente, mas será que é mesmo? Depois eu pensei, não, mas peraí, só um pouquinho, né? A gente estuda, né? A gente estuda, a gente pesquisa, para que aqueles que nos conhecem, né, para que eles tenham um estímulo de seguir e ver que é possível, né? Então, se eu chego num local e o cara se apresentar, eu sou um médico fulano de tal, especialista em neurocirurgia, tarará, eu não vou questionar que o cara é branco, vou dizer, nossa, mas o cara é cabeção, né? Então, por que tu não vai também colocar o teu currículo? É para isso que a gente estuda, né? Então, a gente precisa estimular os nossos de que é possível, né? Atualmente eu sou professora da Rede Municipal de Ensino em Porto Alegre, eu sou socióloga de formação na Unicinos, aonde conheci o Mário e nós formamos o grupo ECAU, Estudantes e Comunidade Afro da Unicinos, e é de lá que a gente se conhece, Emir, muita formação que nos desta. Faz tempo, né? Eu tinha mais cabelo, eu também era mais cabeluda, né? Mas o tempo passou para nós também, né? Foi ontem. Minha formação é na Unicinos, Sociologia, sou mestre em Desenvolvimento Rural, atuo em pesquisas socioeconômicas em comunidades quilombolas aqui no Rio Grande do Sul, né? Sou especialista em Sociologia das Religiões, e isso ocasionou, assim, quando eu fiz esse curso de Sociologia das Religiões, eu era católica, fervorosa, assim, participava de grupo religioso católico, e aí quando eu me especializei em Sociologia das Religiões, eu me revoltei com o mundo, digo, gente, que horror, né, o que é isso? E aí conheci a tradição de matriz africana, me apaixonei, me dei conta que sou ligada a ela desde o útero, né, e aí voltei para minha origem, e, enfim, né, atuei bastante tempo como professora em EAD dentro da URGS, do curso de Desenvolvimento Rural, né, e quando chegou o momento de me estabilizar, a gente se dá conta que é muito bom militar, né, militar nas causas sociais é ótimo militar, mas a gente precisa pagar as contas, né, porque militar só por militar não paga as contas e a gente não consegue se estruturar. E aí a gente vai tendo a experiência de concursos públicos, e aí passei em alguns concursos públicos e resolvi me estabilizar no município de Porto Alegre. E aí, quando eu tomo essa decisão, agora vou me estabilizar aqui, vou parar de pipocar, ir para vários municípios, Estância Velha, Ivoti, Novo Hamburgo. Disse, não, chega,
trabalhei um tempo no governo do estado, foi muito boa a experiência no governo do estado até entrar o Sartori e degringolar com tudo. E aí, no governo Sartori, eu optei por me exonerar de várias outras atividades que eu tinha e ficar no município de Porto Alegre. E aí, para minha sorte ou para o meu azar, entramos no governo Marquesan, e aí eu me arrependi terminantemente, disse, mas que inferno, quando tu decide, né? Mas vamos ver, né? Somos fortes e acho que ainda acredito que tomei a decisão certa, não desistida, continuo com as pesquisas socioeconômicas dentro das comunidades quilombolas, aí no movimento quilombola, e vamos tocando, né? Foi um momento, essa pandemia também trouxeram muitas perdas dentro das comunidades negras quilombolas aqui do Rio Grande do Sul. Os nossos griots, os nossos mais velhos partiram, muita gente partiu, muita gente se contaminou, e provavelmente isso se deu por falta de políticas públicas específicas para essas comunidades tradicionais, né? Assim como nas comunidades indígenas também tivemos muitas perdas, né? Mas, enfim, realmente 2021 vai vir para que a gente se fortaleça e fortaleça a nossa causa, pensando, sim, em projetos e políticas públicas pontuais, né? Para essa população também. Mas, para isso, vai ter que ter muita luta, vai ter que ter muito debate, vai ter que ter muito diálogo, para que a gente saia fortalecido. Enfim, agora sim, agora eu vou me despedir de todos. Emir, vamos lá, Emir. Tu queres que eu fale da pandemia ou do meu currículo? Eu quero que tu. Como é que é? A ordem dos fatores não altera o resultado, como tu quiser. Não, um comentário sobre esse período da pandemia é que a primeira atitude, né, a primeira decisão foi o cuidado da minha companheira e a recíproca dela em relação a mim. Porque é a vida que eu estou relacionado, né? Uma companheira que é militante, e nós tratamos de seguir todo o protocolo e ao mesmo tempo, não fugir da nossa responsabilidade política no início do período, aliás, em boa parte do período. Nós somos fundadores de um campo político do MNU, que é a nossa luta unificada, e viajamos o país por muitos anos para construir esse campo, que já tem 10 anos, e nós tínhamos uma responsabilidade política em, como a Luciana falou, em dialogar com as pessoas que são nossas, né? E num período que começaram as lives e tudo mais. Então nós ficamos, olha, uns 5 meses articulando debates e conversando com as pessoas, né? Porque esse espaço, esse vazio, nós não poderíamos deixar naquele momento de conversar com companheiras do Pará, da Bahia, né? As comunidades quilombolas do centro-oeste do país. Então nós ficamos muito tempo fazendo isso, muito tempo ouvindo os nossos amigos, porque foi um momento bem difícil. E aí a gente começou a perceber um clima que eu não sei nem dizer, assim, mas um clima muito tenso, né? Nós começamos a ver a tensão e um pouco do desespero nas pessoas. E agora nós já estamos numa fase de redobrar os cuidados, né? Nós redobramos todos os cuidados, mas imaginem todos os cuidados. E ao mesmo tempo esperançosos, mas perplexos com o governo, né? Com o poder público, porque com certeza nós teremos que travar uma luta para a democratização da vacina. Não tem outra saída senão campanha, debates. E eu acho que é muito importante nós terminarmos assim esse debate, Mário, porque
nada garante que o Brasil vai cumprir com um cronograma para imunizar toda a sua sociedade, sabendo que é o segundo país mais negro do mundo. Eu acho que esse é um debate fundamental para nós, do movimento negro. E a outra situação, que eu acho que todos vocês acompanham, é o que está acontecendo no Brasil. As pessoas, basicamente, uma boa parte das pessoas deixaram para lá as máscaras, essas aglomerações de final de ano, festas de 2.000 pessoas em vários locais, aí no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, enfim. Isso é preocupante, isso é muito preocupante, porque indica, por mais que tenha a Coronavac e tal, já autorizada, mas é uma sociedade que parece que perdeu a noção, né? Perdeu a noção um pouco da saúde numa situação de vulnerabilidade social, de desemprego. Todos nós sabemos que as pessoas têm que ir às ruas para buscar o sustento e tudo mais, ainda mais sem auxílio, que é uma responsabilidade tamanha desse governo, né? Sabendo que tem 14 milhões de pessoas desempregadas e não continuando com o auxílio. Esse contexto é o que a gente está vivendo, né, tentando se equilibrar emocionalmente. No meu caso aqui, é o audiovisual que eu trabalho, é a música, que tem vários instrumentos aqui atrás. Eu sou músico e isso que nos equilibra muito para continuar aí sobrevivendo. E como a Luciana falou, a gente não tem mais nenhuma segurança, porque é um vírus avassalador. Perdemos muitas pessoas, perdemos o Nelson Pérez, né, Mário, e uma pessoa que eu começava os meus comentários na Rádio Cultural FM de Tô, dizendo bom dia, Mário Dutra Júnior, Nelson Pérez, e nós, de repente, perdemos o Nelson. Teve uma pessoa aqui conhecida, o Tom Astral, sambista, de São Leopoldo, meu amigo, quando eu fui diretor lá da TVE, criei o Encontros do Samba, o Hip Hop Cultura de Rua, o Programa Nação, não sei se vocês conhecem, programa que foi exibido aí por 3 anos no país todo. Quer dizer, quando eu vejo uma pessoa que esteve comigo e que conversava comigo semanalmente, né, quinzenalmente, de uma hora para outra o Tom Astral morre. Né? Morre porque... E ele era um cara que nas redes sociais ele era extremamente cri-cri, cobrando, orientando e tudo mais. Saiu na campanha, inclusive, na campanha política, e no dia seguinte faleceu. No dia seguinte. E outro amigo, que é o Jorge Portugal, né, um cantor, compositor da Bahia, morei lá, um grande compositor, que de repente também se foi. Isso é marcante, como a Luciana falou, é muito... E nos deixa numa situação de muita instabilidade, mas o que nos rege aqui na nossa casa é manter, né, com o regramento e tal. Rapidamente sobre as minhas... Eu tenho várias funções assim na vida, mas eu comecei fazendo... porque as pessoas acham que eu sou muito cri-cri. Eu comecei trabalhando em contabilidade, fazendo um curso técnico em contabilidade. Então, eu trabalhei muitos anos em contabilidade, em escritório. Né? Mas eu sempre, desde pequeno, sou violonista e, enfim, né, trabalhei com música desde muito jovem. E então a primeira parte, a parte jovem da minha vida, eu fiquei fazendo música, né, e trabalhei praticamente a minha vida toda com publicidade. Eu trabalhei nas principais agências de publicidade aqui de Porto Alegre, e depois em rede de televisão e de rádio, né, em vários estados, na Bahia. Minha última função em televisão foi na TVE, que eu assumi várias funções e vários projetos e tal, e no rádio com esse cidadão, Mário Dutra Júnior, que ficamos, eu acho que 3 anos, né, na Rádio Cultural FM de Torres e tal.
Então, minhas funções são... Eu sou analista de políticas públicas pela URGS. Também agora, para não ficar muito parado, estou fazendo outra graduação em Geografia, que é um sonho de criança. Geografia, eu sou fissurado em Geografia. Vou fazer outra. Né? E tem um monte de coisa. E essa minha coisa do audiovisual, do cinema, né? Da televisão, tem muitos documentários aí em festivais. Enfim, a minha vida e a militância desde sempre. Não vou falar aqui das coisas do Mário, aí, das coisas que vai comprometê-lo, mas quero agradecer. É brincadeira, viu, pessoal que está assistindo a gente vai achar que é verdade isso. Agradecer pela oportunidade, e eu vou dizer uma coisa, Luciana e Mário, essas conversas me fortalecem muito. Isso é muito importante para nós, mesmo online, sabe? Porque dá uma esperança de vida, dá uma esperança que daqui a pouco a gente vai sentar, nos reencontrar para um debate, para uma janta, para uma manifestação, reencontrar as pessoas, e eu tenho ficado muito energizado com esses encontros. Então, quero agradecer a vocês e a todos que nos assistiram. Bom, eu pretendo agora, pelo menos no início desse ano, né, fazer bastante live com esses recortes polêmicos, infelizmente que ainda são polêmicos no Brasil, passados mais de 300, quase 400 anos, né, em torno de 400 anos da questão da escravatura no Brasil, mas vou seguir militando virtualmente, pessoalmente em algumas situações que são importantes, né, até porque faço parte de coletivos, assim como o Emir, a Luciana, junto com a Luciana também a gente faz parte de um coletivo. Mas para dar uma descontraída aqui, eu queria agradecer aos meus queridos amigos, a professora Luciana, ao Emir, e dizer o seguinte, que quero que todo mundo que está assistindo essa live preste bem atenção em mim. Presta bem atenção em mim, professora Luciana, olha bem para mim. E no término dessa live, professora Luciana, a senhora vai lá no YouTube, a senhora vai ver uma das minhas primeiras profissões como dançarino do grupo Kaoma. Mas presta bem atenção em mim, tá? Isso! Do grupo Kaoma, tá? É sabe aquele que foi famoso, que viajou o mundo todo e tal, sabe? Então a senhora presta bem atenção, você internauta, preste atenção, que um dos meus convidados é atração internacional. Entendeu? A coisa tá ficando chique aqui, mas tudo bem. Gente, beijo no coração de vocês, tá? Seguimos firmes, valeu, um abraço, boa semana, obrigado.